Olá, nós estamos aqui para gravar o 32º episódio do nosso podcast O Poder do Agora e eu estou recebendo aqui um jovem pastor, ele que é da Igreja Batista Nacional, casado com a Rogéria e pai do Jonathan e do Estevão, e também tem um hobby de luthier e fabrica luthieria. Ele que é formado em teologia, nós estamos tendo o prazer de receber aqui nesta noite o pastor Jonathan. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast O Poder do Agora. Ô João, nós temos o privilégio de estar aqui com você, na sua companhia. Você que já tem feito um belíssimo trabalho aqui com alguns personagens icônicos da nossa cidade. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui também participando desse podcast. Eu tenho certeza que, assim como os demais, né, algumas coisas podem enriquecer, né, mais ainda a vida do pessoal aqui, do povo da nossa comunidade. Né? Para mim é um privilégio também estar participando aqui. O pastor Jonathan, ele é jovem, mas tem uma experiência fantástica, tanto na sua religiosidade, aí também no seu hobby, que a gente vai falar daqui a pouco dessa luthieria aqui. Vocês vão ficar sabendo aí o que significa, quem não conhece ainda. Até para mim foi uma novidade aqui, né? Eu sabia que o senhor fabricava e tal, mas é uma novidade saber até o nome, né? E nós estamos aqui hoje para contar, né, esse episódio aqui. A gente está aqui no podcast Poder do Agora, o nosso episódio é contando aqui a sua história. Então o pastor está aqui hoje para contar um pouco, nós vamos saber um pouco da história de vida dele, a trajetória dele aí como, né, desde quando nasceu até os dias de hoje aí como pastor da igreja. Bom, pastor, para começar, onde o senhor nasceu? O senhor morava aqui em Rondônia? De onde é que vem o pastor Jonathan? Então, João, eu sou oriundo de Vitória, no Espírito Santo. Então, de nascimento, eu sou capixaba. Mas eu não me considero capixaba pelo fato de nós termos vindo para Rondônia ainda muito cedo. Né? Eu era bebê ainda quando nós viemos para Rondônia, apesar de nós termos voltado para lá quando eu tinha 6 anos de idade. Mas eu me considero mais rondoniense do que capixaba. Eu conheço muito pouco do Espírito Santo e já de Rondônia a gente tem o maior conhecimento, o sotaque, as comidas típicas, né? A nossa cultura de Rondônia, essa mistura, né, de povos de vários estados, que é o rondoniense, né? E eu me considero esse tipo, não um capixaba original lá de Espírito Santo, raiz não, viu? Então, e para que cidade aí de Rondônia vocês vieram, né? O senhor veio ainda criança, né? Ainda Bebê, quase bebê, né? Ou exato, bebê mesmo, né? Para que cidade vocês vieram, vocês instalaram e com que seus pais trabalhavam ali naquela região? Ali? Então, João, o meu pai, assim como os irmãos do meu pai, o meu avô, meu finado avô, eles vieram para a região de Jaru, né? Para o município de Jaru. Nós viemos de lá em 1987, né? Nós saímos de lá, eles vieram em 86 verificar, né, as terras de Rondônia, por causa daquela motivação que o governo estava dando em relação às pessoas para eles virem, né, para esse território. Então, a minha família, a família do meu avô, embarcou nessa aventura, nesse lance mesmo, né, de uma mudança total aí na vida deles, né, de localidade, vieram para Rondônia atrás de terra. Eles, como agricultores que eram, né, todos eles, então eles vieram acompanhando meu avô e adquiriram terra na região de Tarilândia, ali é distrito de Jaru, é uma vila, uma cidadezinha que pertence a Jaru. Então nós viemos para aquela região ali. Um ano depois que eles tinham vindo, eles foram e buscaram o restante da família. Os que eram casados, os que eram solteiros vieram também. E nós nos instalamos ali, naquela região. Então, nós moramos em Tarilândia durante muito tempo. Moramos 22 anos ali, na região de Jaru. E os seus pais lá no Espírito Santo, os seus pais, seus avós, né, como o senhor falou, eles trabalhavam na agricultura também? Em que região que era, né? Na região de Vitória mesmo? Como que era ali? Eles moravam ali na região de Serra.
Serra. no Espírito Santo. No caso, Serra ele é meio perto de Vitória também, Exato, né? eles moravam perto de Vitória. Inclusive, o meu avô, por parte de mãe, era pastor da Igreja Assembleia de Deus. A minha mãe, inclusive os meus pais, eles também, nessa questão da religião, são oriundos da Assembleia de Deus. Meu avô, por parte de mãe, era pastor da Assembleia de Deus e eles se conheceram na igreja, o meu pai e a minha mãe. O meu pai ainda não era um cristão, depois ele acabou se convertendo, né, e começou a participar da Assembleia de Deus e casou-se com a minha mãe, que era filha de pastor. Então, eles moravam ali naquela região ali, perto da capital ali. E depois vieram para cá, saíram. Meu pai, ele não é capixaba, a minha mãe sim. Mas o meu pai, ele é mineiro, nascido em Conselheiro Pena. Meu avô, se eu não estou enganado, ele era oriundo de Resplendor, em Minas Gerais. Então, os meus tios, todos eles nasceram em Minas Gerais. Ou seja, uma família de mineiro misturado com capixaba, que é muito comum isso, né, acontecer. Então, juntou a família da minha mãe, que era toda capixaba, meu pai e a família dele, todos mineiros, eles se juntaram, se casaram e então vieram aqui para Rondônia, que também é muito comum nós encontrar muitos mineiros e muitos capixabas, né, nessa região aqui nossa aqui. E então nós viemos dessa região lá, né, ali perto de Serra, no Espírito Santo, ali de Vitória mesmo. Inclusive por isso que eu já nasci ali em Vitória. Certo. Então a gente pode dizer que essa tendência ou essa vocação que o senhor teve aí para a religiosidade, até chegar a ser pastor, quer dizer, que já tem lá na raiz da sua família, né, um avô que já vinha, né, do pastoreio, né? Do pastoreio. Ou seja, ele já era evangélico e já vinha ali, né, trazendo isso dentro da família, né? João, e é interessante essa sua pergunta, que o meu pai, ele é pastor também. Olha, que O bacana. meu pai é pastor e o meu avô, por parte de mãe, era pastor também. Meu finado avô, o Honório, pastor da Assembleia de Deus. E então, o único na família do meu pai que é pastor é ele mesmo, sabe? E meu pai chegou a ser presbítero da Assembleia de Deus, mas ele foi ordenado ao ministério pastoral pela Convenção Batista Nacional, a qual eu também faço parte. Então, o meu pai foi ordenado posteriormente, mas seguiu esse ministério. Então, eu herdei de ambos os lados. O meu ministério, ele tem... Eu me assemelho muito também na questão de personalidade com a minha mãe. Eu acho que eu pareço mais com ela na personalidade e com meu pai eu herdei o ministério, sabe? Ele transmitiu para mim o conhecimento e eu acabei seguindo os passos dele. Engraçado que ninguém da nossa família me forçou a seguir o ministério pastoral. Eu mesmo me decidi, por conta própria, que eu deveria seguir os passos do meu pai. É uma questão de vocação mesmo. Bom, pastor, parabéns, viu? Então, a gente pode dizer que, né, o senhor está sendo muito feliz nessa sua trajetória. Bom, eu já tive a oportunidade de sentar com o senhor, né, e a gente bater papo e tal, já em várias outras oportunidades, e a gente sente, né, essa coisa essa vocação que está junto com o senhor. Então, o senhor está de parabéns. Pastor, vamos dar uma viagem aí, né, lá na infância do pastor. Pastor, lá na sua infância, o senhor teve a oportunidade de estudar ali na região de Tarilândia? Como é que eram as brincadeiras de escola? Qual a lembrança que o senhor tem desse período aí? Então, é muito diferente do formato em que as crianças são criadas hoje. Primeiro, João, eu queria até me referir à questão financeira, né? Eu sou oriundo de uma família muito carente, né? Nós éramos
Nós não chegamos a passar necessidade, mas passamos privações de muitas coisas. O meu pai foi um homem trabalhador, oriundo da agricultura, num tempo em que o café já tinha sofrido uma baixa muito grande, desvalorizado, né? Pegamos um período aí que eu era criança mesmo já, que eu conseguia ter um certo discernimento. Entre 6 anos para frente, o café já tinha caído muito o preço. Então, eles foram criados na lavoura, né? Meu pai e os meus tios, cuidando de café, meieiro de café. Eu não sei se você lembra desse tempo, é claro que você lembra, mas as recordações que nós temos, né, desse trabalho, um trabalho árduo, mas que não estava dando mais lucratividade. Não era lucrativo mais. Então, eu lembro que nós tivemos muita dificuldade financeira, passamos muitas privações, e as nossas diversões, as brincadeiras, eram queimada, eram bets na rua, né? Banho de rio. Na escola a gente brincava muito futebol, em campo de terra, né? Muitas vezes com bola feita de meia. É dessa forma que nós nos divertíamos. E caçando passarinho, né, com Brincadeira estilingue. sadia, né? Brincadeiras sadias, né? Sadias. Ninguém morreu brincando dessa forma. Exato. Né? Pegávamos as bicicletas, nós andávamos para ir na casa de um colega que morava no sítio, muitas vezes nós andávamos mais de 30 quilômetros no dia. Saímos cedinho, andávamos às vezes 15, 18 quilômetros para ir e para voltar. E era assim que nós nos divertíamos. E passávamos em Pinguela, né, aquele tronco de madeira, com as bicicletas, correndo o risco de cair lá de cima, dentro do rio, né? Então a gente viveu todas essas aventuras. Esse foi o modelo em que nós crescemos, de diversão, com muita liberdade para poder sair com os amigos, para se divertir mesmo, sabe? Até porque a nossa família não via muito risco. Às vezes percebia o risco, sim, mas sempre nos incentivavam a ter contato com a vida, com a natureza, Certo. né? Os banhos de rio, muitas vezes, nós apanhamos porque saímos escondidos. Eu mais o meu irmão, um ano mais novo do que eu, nós íamos escondidos para o rio, às vezes estava transbordando de água, passando às vezes por cima da estradinha de terra, né? E nós íamos brincar nessas águas e voltávamos para casa com os olhos vermelhos. Às vezes nós jogávamos a cueca fora, sabe? Para tentar disfarçar, íamos só com a bermudinha para casa. E quando chegávamos em casa, a mãe olhava e automaticamente ela já percebia que tinha alguma coisa errada. O olhar de mãe e nós já entrávamos na pisa. E foi nesse formato. Entendi. Eu tenho muito, assim, muitas lembranças excelentes da infância. Bom, pastor, né? Então a gente pode ver que é uma infância sadia, né, que o senhor teve, uma infância maravilhosa. Bom, o senhor falou aí de 6 anos de idade, mais ou menos nessa idade aí, a gente está na escola, ou às vezes com um amiguinho e tal, ou às vezes até um adulto pergunta pra gente: ô Jonathan, o que você quer ser quando você crescer, né? E o que a gente pode perguntar hoje pro pastor Jonathan, né, que lá criança, com 6, 7 anos de idade, o que o senhor pensava olhando para o futuro, pastor? O que o senhor pensava de ser quando o senhor crescesse? Eu tinha até comentado com você sobre isso nas nossas conversas que nós tivemos, que eu tinha muito desejo de ser comerciante. Eu tinha empresário. Um empresário, comercializar alguma coisa. E até hoje eu ainda tenho eu tenho esse feeling, essa sensibilidade para o comércio, apesar de eu não me atrever a entrar no comércio. Eu sei que é muita coisa para mim. Eu sei que o comércio hoje ele é muito dinâmico e ele exige, né, que o indivíduo tenha uma sensibilidade para a divulgação do trabalho dele, né? E hoje a tecnologia exige que ele entre também, né, nas redes sociais, fazendo divulgação do trabalho. Então eu não me atrevo a entrar nessa área,
mas eu gostava desde criança. Inclusive, eu fazia desenhos, quando eu era criança, desenhos... Mão livre? desenhos mesmo assim de personagens de desenhos que passavam na TV, né, como Cavaleiros dos Zodíacos, né, Dragon Ball mesmo, que eu já era adolescente quando começou a passar, e eu fazia na mão, fazia posters grandes assim na cartolina e vendia isso na escola para juntar um troquinho. De vez em quando eu fazia uns de encomenda e vendia na escola para poder fazer um troquinho. Eu acabava conseguindo juntar uma graninha vendendo desenho assim. Então o senhor já tinha as características do comportamento empreendedor. Empreendedor. Eu Que sempre, legal. eu tinha esse desejo de ser empreendedor mesmo, quando crescesse. Achando um jeito de ganhar o seu próprio dinheiro, né? Exatamente, João. Porque a fase da adolescência, né? A gente pode dizer que é uma fase em que a pessoa ela está se formando ali, ela ainda não é um adulto, né? Mas ela já tem alguns desejos de comprar as suas coisas próprias e tal, e daí está pensando lá já, né? Um adolescente ainda, já pensando em ter um trabalho, né? Perguntando ao pai, não tem um jeito de você me colocar na oficina, me colocar em algum lugar para mim ganhar o meu dinheiro, né? E como o senhor já tinha os desenhos e podia já estar vendendo esses desenhos, então era uma forma de o senhor conseguir um recurso para o senhor comprar as coisinhas que o senhor desejava, né? Exatamente. Você me fez até me lembrar de um fato interessante, ainda na infância. Nós chegamos a comprar um Super Nintendo, que era um videogame muito, muito usado na época, né? A meninada daquela época conhecia muito o Super Nintendo, e nós compramos vendendo latinha. Nós juntávamos latinha, eu, mais o meu irmão e um primo meu que hoje mora no Espírito Santo, voltou para lá. Nós juntávamos latinha e depois vendíamos para o caminhão, né, de sucata que passava recolhendo e comprando esse metal. Então a gente amassava essas latinhas, esperava o caminhão passar, íamos vendendo até juntarmos o dinheiro que deu a quantia suficiente para nós adquirirmos esse videogame, né? E, posteriormente o pai, outra tendência era mexer com eletrônica, né? Com reparo em eletrodomésticos, né? Televisão, rádio, Ah, né? sim. Era uma outra tendência minha. Sempre gostei dessa área de mexer com manutenção, né, de eletrodoméstico. Muito curioso. E nós vendemos latinha, compramos esse videogame, nós começamos a brigar muito dentro de casa por conta desse videogame, juntava muito menino, né? E por conta de não querer esperar a vez e tudo, trapacear no jogo, alguma coisa assim, nós começamos a brigar muito. O meu pai pegou aquele videogame e jogou no pé direito da varanda e quebrou aquele videogame. Por causa Patifou das ele, brigas que por causa estavam das dando. brigas. Ele falou assim, eu vou resolver o problema de vocês. Pegou aquele videogame e quebrou ele. E eu fiquei muito triste, eu mais o meu irmão, mas nós juntamos aqueles pedaços e com o Super Bond, a gente foi colando e eu fui soldando novamente aqueles fios, né? Arrumei um ferro de solda lá e um pedaço de cobre, Alumínio. não, é chumbo, né? Chumbo. E começamos a fazer as soldas novamente. E né, que nós conseguimos recuperar o videogame. E o pai ficou ele ficou tão comovido por nós termos conseguido restaurar aquele videogame, que ele falou assim, não, eu não vou quebrar mais isso não. Pode ficar com esse videogame aí. Ele ficou tão comovido assim, ele ficou impactado de ver que nós conseguimos dar um jeito de Quem é que não recuperar. fica, né? Ô pastor, vamos dar um salto aí, né? O senhor falou um pouco da sua adolescência, vamos falar lá no ensino médio, né? O senhor fez o ensino médio lá na Tailândia ou foi em outra cidade? E teve algum professor que marcou o senhor, ou alguns professores, alguém que passou pela sua vida, que deixou alguma marca? Então, o ensino médio, eu fiz o primeiro ano em Tailândia mesmo, só que no ano de 2009, nós nos mudamos para Machadinho do Oeste. Então, antes de vir para cá, para Nova Brasilândia do Oeste, eu morei com toda a minha família em Machadinho do Oeste. Foi em Machadinho também que eu me casei, né, com a Rogéria.
e nós tivemos o nosso primeiro filho. Eu vou chegar nesse ponto ainda, né? Nós tivemos um primeiro filho e ele faleceu, mas o filho que está conosco, ele não é o nosso primeiro filho, mas o primeiro filho vivo, né, que permaneceu até hoje conosco, é o Jonatas, e nasceu lá também, em Machadinho. Então, nós fizemos essa mudança. Em 2009, em janeiro de 2009, nós fomos para Machadinho e eu terminei o ensino médio lá, em Machadinho. Então, o fato que eu estou contando agora já não tem mais a ver com Jaru, Tarilândia, a região, né? Mas é em Machadinho. Lá em Machadinho, eu tive um professor de biologia que marcou muito a minha passagem pela escola Joaquim Pereira da Rocha, lá em Machadinho. Eu tive uma professora também de português e ela marcou muito a minha vida também. Uma professora muito dedicada e me ajudou muito nessa disciplina e que eu tinha muita dificuldade. Eu era muito bom nas exatas, mas na língua portuguesa eu tinha dificuldade. Então ela me auxiliou muito, se dedicou ao ensino particular para que eu pudesse acompanhar os demais. Então eu tive esse apoio, eu não me esqueço, né? Professora Paula e professor Fernando. Professor Fernando era um professor de biologia. Biologia, professor ateu. O professor Fernando, ele era aquele cara que realmente tinha uma certa aversão ao personagem histórico que nós conhecemos como Jesus Cristo. E ele era contra mesmo a esse personagem que marca, né, a vida de muitas pessoas até hoje. Ele tinha alguns motivos pessoais para ter uma certa aversão, né? E até um pouco confuso em relação à história de Jesus, né? Ele era um pouco confuso, mas o fato é que ele era ateu e que tinha aversão ao evangelho. E esse professor me marcou de uma forma tão profunda porque ele era o meu opositor na sala. Ele não era aquele cara que perseguia qualquer aluno por ser cristão, mas era aquele cara que perseguia, de certa forma, a fé dos alunos. Ele dissuadia os alunos a descrerem, né, das Escrituras Sagradas e descrerem do personagem principal das Escrituras Sagradas, que é Jesus Cristo. Então a gente pode dizer aí que ele era um darwinista. Ele acreditava Darwinista. na teoria da evolução das espécies. Exatamente, por ser biólogo, formado em biologia, ele aderiu, né, ao darwinismo. Certo. Ele acreditava no evolucionismo, né, e que o cosmo, o universo, ele veio a partir do Big Bang, e não da criação de um Deus onipotente. Ele não cria dessa forma. Certo. Mas é interessante, João, que eu estudei um ano letivo com esse professor, ele nos dando aula de biologia, e ele sempre arrumava uma forma de... Eu nunca confrontei ele, até porque na época eu não tinha tanto conhecimento, não julgo eu ter muito conhecimento, mas eu tinha menos conhecimento do que eu tenho hoje. Né? Hoje eu não tinha problema nenhum de sentar com ele, tomar um café, né, e explicar algumas coisas se ele me desse oportunidade. Mas na época eu não tinha tanto conhecimento para isso, para debater com um professor que tinha uma formação numa área, né, e com um conteúdo muito, muito vasto na área da biologia. E ele tinha conteúdo na biologia para poder me refutar, eu não tendo conhecimento algum, né, ou pouco conhecimento. Mas o fato é que eu creio que a obra que Cristo estava fazendo na minha vida, porque é a fé que nos leva a crer em Jesus Cristo, né, como o Senhor, como Salvador, como Redentor. Né? É uma obra
de fé e não uma mera constatação científica. A fé ela precisa transcender aos fatos. Se a gente precisar só de fatos para crer, nós vamos encontrar muito empecilho para crer. Mas se nós crermos para depois constatarmos, aí está na sequência correta. Porque tem coisas que nós não vamos conseguir medir, nós não vamos conseguir tanger, não é verdade? Que nós chamamos isso de milagre. E é interessante que, com o professor de biologia, ele fez uma dinâmica no fim do ano letivo. E ele fez a seguinte dinâmica, ele nos deu papéis em branco, sulfite em branco, e ele falou assim, vocês vão colocar nesse sulfite, vocês vão tecer uma crítica a uma pessoa e vocês também vão fazer elogios a uma pessoa. Pode ser a mesma pessoa e pode ser a outra pessoa, né? Vocês vão fazer uma crítica. Eu não quero que ninguém denigra a imagem de outra pessoa aqui, mas eu quero que vocês façam uma crítica real, sabe, do convívio de vocês, mas que sirva para o crescimento do outro. E, para minha surpresa, no final da brincadeira, quando ele juntou os papéis, 80% ou mais da sala tinham direcionado muitos elogios a meu respeito. E isso me emocionou muito quando ele começou a ler os papéis e ele começou a descrever aquilo que os alunos estavam dizendo ao meu respeito, né, que escreveram ao meu respeito, falando sobre o auxílio que eu dava na matemática, por exemplo, na química, na física, que eram matérias que eu dominava, né, e o auxílio que eu dei para eles nessas matérias, o tempo que eu forneci, investi em outros alunos, tentando ajudar para que eles passassem naquelas disciplinas, e o esforço do ano todo, né, do companheirismo, dos conselhos e do envolvimento profundo, né, de amizade que eu tive com eles, resultou que quase toda a sala escreveu ao meu respeito e me fazendo um elogio. Olha, Jonathan, continue assim, investindo nas pessoas, você é um grande amigo. Jonathan, eu quero te agradecer, cara, eu consegui passar em matemática e tudo. E ele começou a ler e ele ficou até constrangido diante daquela situação. E no final ele falou assim, Jonathan, eu gostaria, cara, de te dar a oportunidade, fica de pé e fala alguma coisa para a classe, porque essa classe te ama. E o incrível que pareça, que ele começou a frequentar a igreja em que eu congregava. Ele começou a frequentar lá. Ele de alguma forma, ele foi apreendido. Né? Apreendido ali. Apreendido por aquela situação na sala, a partir daquela dinâmica que ele mesmo propôs, né? Ele falou assim, cara, tem alguma coisa aí. Eu quero saber o que tem nesse cara que faz de diferente, porque não tinha nada demais em mim. Eu não era um cara, eu não sou um cara super inteligente, eu não sou um cara assim desenrolado. Não, eu simplesmente ofereci ajuda. Foi o que eu fiz. E na minha concepção não estava fazendo nada além daquilo que era um dever de um cidadão que quer ver as pessoas melhor, sabe? As pessoas evoluindo. Mas para a classe e para o professor não foi assim. Não foi assim que eles interpretaram. Isso foi muito além daquilo que eu esperava. E foi impactante para eles, foi impactante para mim perceber a forma que eles estavam vendo essa atitude que eu estava tendo em relação a eles, né? E foi impactante para o professor também. E aí ele começou a congregar lá com a gente. Hoje eu não sei como é que está o professor, mas espero que ele esteja bem, espero que ele tenha
tido a dádiva divina de desenvolver fé em Cristo Jesus, porque se tem um legado que nós podemos deixar para as pessoas, que é maravilhoso, é a fé em Jesus Cristo. Amém. A fé, o suficiente para salvar o homem dele mesmo, salvar o homem da condição de pecador, sabe? E estar em Cristo é a melhor coisa que nós podemos deixar para as pessoas, sabe? Então, o que eu espero que essas atitudes minhas na sala tenham levado o professor a conhecer a Cristo. Que bom, pastor. Eu estou aqui com o pastor Jonatas Rodrigues, né? Ele que é da Igreja Batista Nacional e está aqui hoje no podcast Poder Agora contando um pouco da sua trajetória, da sua história e com esse entusiasmo, né, pastor? A gente vê na hora que o senhor está contando aí, esse entusiasmo que o senhor tem, né, em pregar a palavra de Deus, em falar de Deus, em falar de Jesus Cristo, né? E agora nós vamos entrar justamente nesse tema. Como nasceu no pastor Jonatas, hoje pastor, o desejo de servir a Deus fazendo o trabalho na igreja? João, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Eu estava em Mirante da Serra, nós morávamos ainda em Tarilândia. E foi um período assim que eu me afastei. Eu me afastei da igreja, né? Eu me afastei das coisas espirituais, daquilo que até então tinha norteado a minha vida. Eu dei aquela afastada, jovem, criado num lar evangélico, num lar cristão, que ainda não tinha experimentado nada que a vida oferece, né? Então, pela curiosidade e uma certa vaidade, eu me afastei, né, daquilo que a gente considera sagrado, né, e fui para aquilo que a gente considera profano. Eu fui para experimentar bebidas alcoólicas, algumas drogas e pintei o meu cabelo de vermelho em manifestação da minha rebeldia, sabe? Filho de pastor, muitas vezes sofre um pouco de pressão, né, da comunidade em que a gente faz parte, para que nós sejamos a reprodução do ministério do Pai, né, que nós sejamos também pastorzinhos. Muitas vezes a igreja, ela por não ter sabedoria, sabe, alguns irmãos acabam fazendo pressão para que o filho de pastor seja como o pai, e na verdade cada um tem a sua vida, né? Cada um tem... Cada ser humano é único, né, é pastor? único, e ele também precisa ter a liberdade de tomar decisões, sabe? Nós precisamos ter esse espaço para tomar decisões. Nós vamos errar também. A família pastoral, ela não é perfeita, são compostas de seres humanos, como qualquer outra família, né? Então, nesse período, eu criei uma certa revolta e me afastei da igreja. E eu fui para Mirante, e num sábado, eu lembro que a gente entrou Mirante da Serra. Mirante da Serra. Aqui em Rondônia mesmo. Aqui em Rondônia. A gente, 32 quilômetros de Tarilândia. Nós viemos de moto, eu mais um amigo meu, para uma festa à noite, num clube chamado Climax Night Club. Não, Climax Night Club, Crocodilos Night Club. Era um clube conhecido ali em Mirante da Serra, e quem mora lá sabe dessa história, né? Desse clube lá, muito famoso. Então ia ter uma festa à noite, e eu vim e entrei numa loja para comprar uma roupa, para olhar uma camiseta, e uma mulher entrou na loja, e uma mulher desconhecida, ela olhou para mim e falou assim comigo: você vai ser pastor. Profetizou mesmo, assim. É estranho, né? Até eu, que fui criado no meio cristão, não estava muito habituado com aquela situação. Foi muito atípico para mim. E as minhas pernas já tremeram todas. E eu fiquei sem chão na hora. E ela chegou, se aproximou de mim e disse assim: você vai ser pastor, rapaz. E apontou o dedo para mim. E eu falei assim: eu? Eu falei assim: você sabe com quem você está falando? Não que eu estava me achando, mas eu disse para ela assim: olha, eu sou filho de pastor.
Eu nasci num lar cristão. Eu sei o que é o ministério pastoral. Falei assim, eu não serei pastor. Eu não. Ela falou novamente para mim, assim, com muita autoridade, você vai ser um pastor, rapaz. Você sabe como Deus escolhe um obreiro? Aí eu falei assim, eu não sei. E a minha perna batia palma, João. Eu tô arrepiado aqui só de ouvir. Cara, e eu... Não, e rapaz, eu fiquei estático, eu não consegui me mover, porque a minha vontade era fugir mesmo. Era fugir daquela presença que eu estava sentindo naquela mulher, sabe? Poderosa. E me Com apreendeu. autoridade, né? E aí eu fiquei sem chão, fiquei sem resposta. Eu falei assim, eu não sei como Deus faz isso. Ela falou assim para mim assim, Deus simplesmente mostra a ele a necessidade. Pegou e virou as costas e saiu. Rapaz do céu, as minhas forças foram voltando novamente. Cara, eu fiquei sem nenhum tipo de vontade de ir para a festa. Aquele dia, aquela tarde, que era uma tarde já, a minha tarde acabou, a minha noite acabou. Eu perdi totalmente o desejo de sair, sabe? Só que eu continuei insistindo naquela vida, sabe? Distante de Deus, distante da comunidade, por muitos dias ainda, por muitos anos. Então eu lembro que eu ia no Machadinho. Nós não morávamos lá ainda, mas meu pai comprou uma terra lá. Durante muito tempo ele trabalhou e tudo, conseguiu juntar um troquinho e comprou uma terra muito barato lá no Machadinho, a 45 quilômetros da cidade. Então ele comprou essa terra lá, desculpa, 55 quilômetros da cidade. Lá é linha, estrada, como que é o nome lá assim? Lá era... o nome da nossa linha lá era LJ17. No tempo, LJ17. LJ17, Gleba 2, e eram 6 quilômetros de carreador. Era um carreador feito para puxar a tora, os Lá no toureiros Machadinho fizeram, do Oeste. em Machadinho do Oeste. Hoje já é uma estrada. E nós estávamos morando lá ainda quando a estrada saiu. Aliás, morando não, nós cuidávamos dessa terra lá ainda, quando essa estrada passou lá. Só que quando nós chegamos lá e começamos a entrar lá, era um carreador e tinha poças de lama que cabia um boi lá dentro, sabe? Não tinha nem como, a gente tinha que entrar a pé. Um carregador toureiro mesmo, né? Carreador de toureiro, inclusive nem os toureiros passavam lá na época da chuva, sabe? Ficava inviável, era intransponível. E a gente tinha que entrar a pé nessa época. Então, eu comecei a ir para lá, né, depois desse período que eu tive esse encontro transcendental com essa mulher que falou comigo assim de forma muito, muito firme, né, e eu entendi no momento que era Deus falando comigo, mas eu insisti, sabe, no erro, fui para lá e então o tempo passou. O tempo passou, eu lembro que aconteceu outras experiências muito, muito estranhas, não era atípicas na minha vida, sabe? E como um sinal de que Deus me convidava, me Uma chamava. confirmação daquela. Me chamava, me atraía para o meu destino, sabe? Então eu reconciliei, eu voltei, sabe? Para a presença de Deus. Quem já viveu distante de Jesus Cristo sabe como é isso, né? Nós temos um vazio que nada pode preencher. E então eu entendi isso, voltei para a presença de Deus, tornei buscar a Cristo novamente, né? Esse vazio foi preenchido e só em 2015, 2014, só em 2014, João, é que Deus tornou a falar comigo novamente, com muita autoridade. Dessa vez já foi na sala de aula. Eu, estudando teologia em Jaru, foi que Deus falou comigo sobre a missão.
E aí eu lembrei da palavra profética que aquela mulher lá em Mirante da Serra lançou sobre a minha vida. Nós estávamos estudando sobre missiologia, sobre a missão da igreja, sobre o trabalho da igreja, sobre a vocação da igreja, o porquê que ela foi chamada, que é de fato tornar o nome de Jesus Cristo conhecido em toda a terra. E então a professora que estava lecionando, uma professora formada em missiologia, estudou no seminário Betel, lá na Paraíba, formação mesmo em teologia e missiologia. Ela falou sobre a necessidade que o campo missionário tem de obreiro e o quanto a nossa convenção Batista Nacional tinha necessidade de obreiro. E interessante que eu fui por acaso para o seminário teológico. Eu fui por acaso. Eu não fui com ideia de seguir carreira porque eu era líder de jovens e eu precisava adquirir conhecimento para lidar com os problemas deles, sabe? E eu fui para o seminário de teologia, cheguei lá, me deparei com essa aula. E quando a professora de missiologia terminou o curso sobre missiologia, nós estávamos totalmente tomados, sabe, emocionados mesmo diante daquilo que ela havia apresentado. E quanto nós percebemos o quanto nós éramos negligentes em relação à obra de Deus e o quanta necessidade que a obra de Deus tinha, sabe, do trabalho do obreiro, da disposição das pessoas em realmente anunciar o evangelho A do messe é Senhor. grande, mas são poucos os operários. Né? Exatamente, Jesus fala isso, né? Exatamente. E aí, ela convidou, falou assim, se você deseja assumir essa responsabilidade, coloca a mão no seu coração, senão vamos orar agora. E eu fui um dos que me dispus, sabe? Assim, eu me coloco à disposição. Aí eu me lembrei do que aquela mulher lá no Mirante da Serra, quando eu era ainda adolescente, falou comigo. Falou assim, realmente Deus me atraiu pela necessidade que a obra tem de obreiros. Exatamente. Um jovem falando para outros jovens, né? Exatamente. Exatamente como a senhora tinha previsto, sabe? Como ela tinha profetizado na minha vida, aconteceu exatamente dessa forma. Então, de lá para cá, eu assumi essa responsabilidade. Eu só fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2019. E eu já fui ordenado com o intuito de vir para Nova Brasilândia. Então, de ordenação, eu tenho pouco tempo. Mas que eu trabalho na igreja, auxiliando meu pai e tudo. Desde quando eu voltei novamente para a presença de Deus, né, e comecei a me envolver novamente com os trabalhos da igreja, foi em 2008 para cá, eu venho exercitando essa vocação pastoral. Venho sendo treinado mesmo na prática, lidando com o problema de jovens com problema com drogas, jovens com problema com álcool, jovens com problemas na homossexualidade, sabe, na prostituição e todo tipo de dilema, sabe, que o pecado, que a vida longe de Deus traz para a vida do ser humano. Eu venho lidando com esses problemas já há bastante tempo. Que bacana. Pastor, muito obrigado, né, assim, o senhor trazer esse testemunho de vida do senhor, né? Essa história fantástica aí, né, que chega, eu fiquei arrepiado aqui de ouvir e ver essa profecia realmente acontecendo, né? E hoje o senhor ser esse pastor que o senhor é. Bom, eu estou aqui com o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Batista Nacional. Além de pastor, o senhor tem aí um outro trabalho, né, que o senhor faz também, que o senhor é luthier, tem um hobby, né, de ser luthier e fabrica luthieria. E eu gostaria agora da gente entrar, né, nessa parte aí da luthieria. O senhor falou um pouco desse trabalho, o que significa. As pessoas que estão aí, com certeza, assistindo o nosso podcast Poder Agora, devem estar curiosas, que eu falei no início que o senhor ia falar sobre a luthieria, né, e esse hobby de luthier. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós aí, pegasse o seu instrumento e pudesse dar uma pequena aula para nós aí, o que significa e o que o senhor faz. Primeiramente, João, a palavra luthier era uma palavra oriunda do francês. Era o indivíduo que fazia manutenção e construía
instrumentos musicais na Idade Média. Da Idade Média para cá, ele começou a ganhar muita força, muita potência esse trabalho, porque os primeiros instrumentos eles não eram fabricados em fábricas, eram indivíduos que confeccionavam os violinos, os Stradivarius, por exemplo, eram violinos fabricados pelo Stradivário, que era um cara fantástico. Um Stradivário hoje, ele vale uma fortuna, é valiosíssimo. Então era feito totalmente à mão, com madeiras selecionadas manualmente, sabe? Ela era totalmente destrinchada, ela era cortada de forma manual e da madeira bruta o indivíduo fazia os instrumentos. Então é um trabalho totalmente artesanal. Né? Quando a gente fala em fazer um instrumento, é literalmente pegar a madeira e nós irmos moldando a madeira até ela se tornar um instrumento. No meu caso, eu não trabalho com um instrumento de orquestra, violino, viola, né, violoncelo, mas eu faço viola caipira, né, a viola Segovia, a viola clássica, o violão, né, com caixas acústicas. No entanto, é um outro segmento. Né? Faço violão nylon, violão com cordas de aço, e que também exige um conhecimento vasto. Né? Eu trouxe um exemplar para mostrar aqui para os nossos espectadores. Só por curiosidade, pastor, talvez a curiosidade também de quem está nos assistindo, a gente sabe que, por exemplo, quando a pessoa tem o dom, né, de se tornar um escultor, ele passa por algumas etapas. Então, um escultor, eu já ouvi falar, né, que ele passa pela etapa do aprendiz, do principiante, artífice e mestre. Na luthieria, tem algumas fases também para a pessoa chegar ali ao ápice da luthieria? Como que funciona? Segue praticamente a mesma lógica. Só que nós, na luthieria, nós já saímos da fase de iniciante, né? E vamos para uma fase standard, que é o intermediário, certo, sabe? E já vamos para uma fase de mestre. Certo. Já passa ali do artífice para o mestre. Para o mestre. Nós também seguimos essa mesma lógica. Essa graduação, né? Só que o mestre luthier é o cara que consegue desenvolver um trabalho de excelência, começa um instrumento e termina ele sem deixar ele com nenhum tipo de defeito na sua fabricação. E consegue dar o timbre desejado, entregar o timbre desejado no instrumento que ele fabrica para o cliente. O cliente toca o instrumento e ele consegue perceber que aquele instrumento é exatamente aquele tipo de timbre que ele aguardava. Então, não é fácil nós conseguirmos esse êxito, porque você lidar com algo muito abstrato, que é a questão do gosto musical, do gosto para o timbre. Tem uns que gostam de mais agudo, outros gostam de um som um pouco mais grave. E você pegar a madeira que vai produzir aquele timbre específico e desenvolver o instrumento para no final o cara tocar nele e falar assim, é exatamente esse som que eu esperava, que eu aguardava. Então, o mestre é aquele cara que conseguiu ter sensibilidade tanto para a qualidade da madeira, o timbre que a madeira produz e fazer o link, conectar com aquilo que o cliente espera. O resultado final. O resultado final. Então, não é fácil fazer isso, não. Inclusive, aconselho você que quer aprender a fabricar o instrumento, a estudar muito sobre timbres de madeira, estudar sobre a qualidade, né, do som que as madeiras produzem e estudar muito música, né, para que você desenvolva uma sensibilidade no seu ouvido. É extremamente importante você ser um indivíduo sensível para a música, e também conhecimento da matéria-prima, que é a madeira. Que fantástico, pastor. Estou chamando o senhor de professor porque o senhor está dando aula aqui para nós, aqui, né? Que isso, João? Então, vou pedir que o senhor possa pegar um instrumento aí, o senhor dá uns dedilhados nele aí e mostra
o som do seu trabalho? Então, João, eu tenho aqui, esse instrumento é uma viola. Uma viola é a viola clássica, só que o princípio é o mesmo da viola caipira. Esse modelo é um modelo menos cinturado do que a viola cinturada. Ela é uma viola com a caixa ligeiramente maior do que uma viola caipira. No entanto, o princípio é o mesmo, né? Nós temos um tampo feito de pinho cuiabano, é madeira que nós usamos aqui na região, é madeira de demolição, é madeira que o povo usa para construção civil, para fazer caixaria, só para você ter uma ideia. E para mim é uma madeira muito estimada, produz um som maravilhoso, é extremamente boa para os tampos do instrumento, a madeira macia, fácil de trabalhar e produz um som maravilhoso. O cavalete e a escala é feito de cumaru ou camaru rosa, né? A escala, que é essa parte onde a gente faz as notas, né? Faz os acordes, e o cavalete, que é essa parte aqui do instrumento. Rastilho e pestana em osso bovino, viu? Ninguém imagina, né, que isso é um osso bovino, né? A gente vai moldando ele até ele pegar a forma necessária para a gente poder usá-lo, né, na forma que a gente deseja. Então nós temos aqui na parte de trás, essa parte de trás aqui foi feito de uma tábua de canela que eu tinha lá na minha casa, onde eu moro. Ela estava jogada, essa tábua de canela, lá, já ligeiramente estragada pelo tempo. E então eu peguei ela, cortei, tirei a parte estragada e usei recuperei ela e usei ela para mim poder fazer o corpo, né, a parte de trás e as laterais dessa viola. E o braço foi feito de cedro rosa, o nosso cedro rosa, que ainda encontramos ele aqui na nossa região, né? A Rondônia é rico nessa madeira. O cedro rosa é uma madeira maravilhosa para móveis e é muito cheirosa, né? Quando a gente está trabalhando, ela até exala um pó, um cheiro amargo, né? Ela deixa um amargo na boca de quem está lidando com ela ali. Mas é uma madeira formidável. Ela é até inseticida, viu, João? Os insetos não gostam de cedro rosa. Inclusive, se você quer deixar sempre um cheirinho agradável nas suas roupas, corta uns pedacinhos de cedro rosa e coloca na gaveta de roupa íntima. Ela é antibacteriana, é inseticida. Que bom saber disso. Cedro rosa é formidável. Fantástico. Então, essa aqui é uma viola feita à mão, né, totalmente artesanal. Esse modelo na mão dela é a mão da viola do Tião Carreiro, meu, original, meu. E eu tive esse cuidado. É a primeira viola que eu faço aqui em Nova Brasilândia. Então eu escolhi esse modelo exatamente, inclusive o corpo dela também é o modelo da Tião Carreiro. Do Tião Carreiro. E nós escolhemos esse modelo exatamente para poder apresentar esse trabalho, né, para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho da gente. Então vamos ouvir um pouco desse som aí. Na verdade não é um trabalho, meu irmão, é um hobby para mim. É terapêutico. Você faz por amor mesmo. Por amor. Né? Eu estou aqui com o pastor Jonathan e agora ele vai falar, já falou um pouco da luthieria, né? Do ramo de luthier. E agora ele vai dar uma palhinha para nós aqui com esse instrumento fantástico que ele mesmo fabricou aqui no Nova Brasilândia do Oeste, aqui no estado de Rondônia. Então, João, eu não sou um exímio tocador, músico ou musicista desse instrumento, né? Eu domino melhor um violão, faço às vezes uma guitarrinha na igreja e tudo, mas esse instrumento eu não tenho muita prática com ele. No entanto, para que vocês que nos assistem possam ouvir, né, o timbre desse instrumento, eu vou me esforçar aqui, né, para tirar um som aqui do instrumento, né?
levando em conta que não é o meu forte, não. Eu estudei um pouquinho sobre viola, até porque eu preciso saber se ela está produzindo o som típico, né, e um som agradável. Então eu preciso conhecer e saber alguns acordes, fazer algumas coisinhas, mas é bem pouco, mas eu vou me esforçar aqui, tá? Lembrando que normalmente nós afinamos o instrumento em Mi maior, né? E nesse caso aqui, ela provavelmente não deve estar mais em Mi maior porque ela voltou um pouco a afinação. Mas um instrumento que já está há uns 15 dias guardado, ainda conserva a afinação de todas as cordas, né, e produzindo o som afinado. Nós não mexemos no instrumento. Então ela é um instrumento de alta qualidade de som. Isso está acontecendo aqui em Nova Brasilândia do Oeste, no estado de Rondônia. Vou tentar cantar um trecho de uma canção que nós, de vez em quando, cantamos lá na igreja, e que tem uma letra muito bonita, e que cabe, né, nós colocarmos a viola nessa canção. Divino companheiro no caminho. Aí eu já esqueci a letra. Tem como cortar isso aí? Vamos voltar. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Só esse trecho. Muito bom, muito bom. Então, João, na verdade a letra não é bem assim não, mas é só para mostrar um pouco, né, do potencial do instrumento, né, e de como ele propaga o som, preenche, né, o som ambiente. É um instrumento totalmente feito artesanalmente, né? O que a gente usa são máquinas semelhantes a máquinas de marcenaria, inclusive são menores um pouco, né? E algumas ferramentas específicas para luthieria, para esse trabalho mesmo, voltado para esse trabalho, né? Serrote, que abre os lugarzinhos para a gente colocar esses trastezinhos que vão servir para fazer a separação, né, dos tons aqui em cada corda, para a gente formar os acordes posteriormente, fazer os solos, né? Então, assim, cada parte existe uma ferramenta específica para a gente poder fazer, né, as cavidades, os cortes do instrumento, até nós chegarmos a esse ponto, do instrumento já pronto. Esse aqui não tem parte elétrica ainda, mas nós podemos acrescentar. Eu mesmo faço a instalação também do captador, né, do equalizador elétrico, para lançar para um amplificador, para uma caixa. A gente faz esse trabalho também.
Viu? Parabéns, pastor, né? Que instrumento fantástico aí que o senhor apresentou para nós aqui. Ainda nos deu a oportunidade de ouvir uma pequena canção. Muito obrigado. E nós aí estamos encaminhando aí para o final do nosso podcast. Eu vou colocar aqui Pode então, ficar à João. vontade. Então nós estamos aqui em Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia, aqui com o pastor Jonatas Rodrigues, ele que é da Igreja Batista Nacional e tem esse hobby aí de luthier e mostrou um pouco aí do trabalho dele aqui, tirou um pouco de som aí do seu instrumento. E agora, pastor, nós vamos deixar esse momento, né, um finalzinho aqui do nosso podcast, a gente chama de #gratidão. É o momento onde a gente pode agradecer, né, primeiramente, né, claro, como o senhor é um evangélico, né, pastor, a Deus e também as pessoas que passaram pela sua trajetória e que o senhor gostaria agora de agradecer nesse momento. Pode ficar à vontade. João, eu primeiramente, como você disse, não poderia deixar de agradecer ao nosso Senhor pela oportunidade de poder compartilhar, né, trechos da minha vida. Jamais caberia, né, num programa só aquilo que nós vivenciamos, né, mas pelo fato de nós podermos estar aqui compartilhando parte da nossa vida, do nosso testemunho de vida, para de repente até encorajar, incentivar outras pessoas a continuarem, né, a enfrentar a vida de frente, sabe, que com Cristo no nosso barco, as coisas vão ficar bem, apesar das tempestades, né? Então agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a você, ao Senhor, né? Porque você é um homem experiente, um homem motivador. Olhar para o João Bonfim é realmente se sentir motivado. Eu quero te agradecer pela oportunidade de poder fazer parte do seu programa e agradeço também a minha querida esposa, que é a minha metade, né, a Rogéria, e tem me auxiliado muito no trabalho pastoral. Agradeço ao meu pai e à minha mãe, que foram os modelos de pastoreio que eu acompanhei durante quase toda a minha vida, né, com eles no ministério, e que, apesar de ter visto muito sofrimento, muita luta, muita dificuldade em lidar com pessoas, a forma que eles lidaram, o que eles tiveram de forma sábia em lidar com as dificuldades, não me dissuadiram a seguir em frente no ministério pastoral, mas me motivaram a prosseguir, sabe? Então eles são modelo do pastoreio que eu sigo, e eu quero agradecer à Igreja Batista Nacional em Nova Brasilândia, os irmãos, né, e amigos que eu adquiri aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder cooperar, né, com a Igreja Batista Nacional aqui em Nova Brasilândia do Oeste. Então são essas pessoas que eu quero agradecer e dizer que nós estamos aqui para servir a comunidade, servindo a Deus, né? Ou servindo a Deus, servindo a comunidade brasilandense, a comunidade aqui da nossa cidade. Nós estamos aqui para isso, né? Faz parte do nosso ofício, faz parte da nossa vocação servir, viu, João? Eu quero também, pastor, né, nessa oportunidade já agradecer o senhor, né, pela sua presença aqui, nos dá a oportunidade de poder contar aí uma partícula, né, como o senhor falou, da sua vida, da sua trajetória, da sua experiência, deixou aqui um testemunho de vida fantástico, né, da sua juventude, a sua trajetória, a sua conversão, né, e a sua vinda, né, para o ministério. Então, assim, foi uma fala muito linda que o senhor deixou aqui. E com certeza quem está nos assistindo aí, né, no podcast Poder do Agora, que está como espectador aí, vai poder saborear um pouco dessa experiência que o senhor passou aqui. Falou também, né, da luthieria. Então, quero deixar aqui, em nome da equipe do podcast Poder do Agora, os nossos agradecimentos.
em nome dos munícipes também de Nova Braslândia, né? Parabenizar o senhor pelo seu trabalho na igreja, né? O senhor vem fazendo, aí a participação que o senhor tem aí a nível de igreja com os jovens que o senhor trabalha, então assim... eu sou diretor executivo, que a nomenclatura que eles dão para quem lidera, né, dentro do Departamento de Jovens Batista Nacional do Estado. Em 2022, eu ascendi ao cargo de diretor executivo da JUBAN, que é o Juventude Batista Nacional, né, do Estado de Rondônia. Então, de 2022, de abril de 2022 para cá, eu tenho trabalhado com a juventude do Estado também, né, um outro trabalho aí que a gente tem. E esse eu acredito que seja um dos que mais tem tomado aí o meu tempo. Eu tenho investido, né, bastante tempo na juventude do Estado. A gente tem uma pretensão de trazer uma identidade para o Jovem Batista Nacional no Estado, e tanto na música, né, na arte, como também na liturgia, né, nas canções que eles ouvem, e também na teologia, né? Nós queremos deixar um legado mesmo aí futuro. Então a gente está investindo muito nessa área também. E foi bom você ter lembrado, eu tinha até me esquecido, né? É mais um trabalho para nós aí. Isso aí, parabéns, né, por esse trabalho. Eu quero agradecer você que está aí assistindo o nosso podcast Poder do Agora até agora. Pedir para você que compartilhe, né, o nosso podcast aí nas suas redes sociais. E agora ele vai estar com spoiler no Instagram, mas vai estar aí agora, a partir de agora, sempre no YouTube. E você vai poder assistir com todo conforto aí na sua casa, no seu celular, no seu computador. Beleza? Vem comigo. Abraços e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.